Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Chega mais aí para a nossa última aula de movimento uniformemente variado na parte que envolve as equações, as funções horárias desse movimento. A partir da semana que vem, a gente já inicia a interpretação gráfica desse movimento. Finalizamos hoje com a última relação desse movimento. Antes de eu começar, eu queria só pedir para você que de repente tem o primeiro contato com o nosso canal nesse momento, dá uma boa olhada, vê se você curte, se você curtiu, se inscreve no nosso canal, ok? E é claro, curtindo é muito importante que para que você dê sequência nas aulas, que você tenha assistido todas as aulas anteriores. Só assim você consegue dar uma boa continuidade, ter um bom curso daqui para frente. Se você já é inscrito, aquele pedido que eu faço para você semanalmente, curtiu, faz parte do nosso canal, do nosso projeto, se puder compartilhar ele nas redes sociais, sempre ajuda bastante, tá bom? Sem mais enrolação, caindo dentro, aula de hoje, movimento uniformemente variado, naquela que é conhecida como a relação de Torricelli. Vamos lá, gente? Então, gente, o movimento que nós estamos analisando é conhecido como movimento uniformemente variado. Vou fazer uma rápida revisão do que nós vimos nas semanas anteriores antes da continuidade. Mas nós já vimos o seguinte: como esse cara é uniformemente variado, a sua velocidade varia ao longo do tempo. Mas nós combinamos que a forma com que essa velocidade está variando é sempre constante, ou seja, a variação da velocidade por intervalo de tempo é sempre a mesma. Há 2 semanas, vimos que a função horária que rege esse movimento é a função S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Inclusive, hoje, eu já aproveito para chamar a atenção de você de uma coisa. Notem que ela é uma função do segundo grau. Isso na semana que vem nos será muito importante na construção dos gráficos desse movimento. Na última semana, vimos também que a função que rege a velocidade desse movimento é dada pelo formato v final é igual a v inicial mais aceleração vezes o tempo. Aproveito hoje também para mostrar para você, representar para você que a função que se analisa aqui ela é uma função de primeiro grau e isso nos será muito importante na semana que vem. Ok, moçada? Gente, com essas duas relações já é o suficiente para você resolver qualquer tipo de problema de movimento uniformemente variado. Na verdade, na aula de hoje, eu vou te mostrar uma terceira relação que vai te ajudar a resolver alguns problemas específicos com um pouco mais de facilidade, ok? Mas é interessante já pontuar para você que só com o que você já tem, você já conseguiria resolver qualquer problema. Mas vamos a essa relação nova que te dá muita facilidade na resolução de alguns problemas, tá bom? Vem comigo. Essa relação, como comentei com você, é a conhecida relação de Torricelli. Relação essa desenvolvida por este rapaz de belo bigode, que você vê à direita, Evangelista Torricelli, que no século XVII, discípulo de Galileu, inclusive, descobriu uma relação ou uma terceira relação por movimento uniformemente variado. Com base nas duas relações que já conhecemos, a da posição e a da velocidade, ele chega a uma terceira relação. Para chegarmos à terceira relação, o trabalho é árduo, mas da mesma forma que simples, porque basicamente o que Torricelli faz é pegar o tempo existente nessa relação, isolá-lo e basicamente aplicá-lo na segunda relação. Gente, eu não vou deduzir a relação de Torricelli com você hoje, ok? Até porque essa relação, ela sempre que existe um formulário na sua prova, ela é dada. Então eu não vejo hoje como motivo para que deduzimos ela. É um trabalho grande, né, com bastante algebrismo, para chegarmos a uma relação que é na sua prova. Hoje, eu vou simplesmente te mostrar como é que se utiliza essa relação. Em aulas futuras, aulas com outro nível, com outro objetivo, quem sabe de aprimoramento ou mesmo de aprofundamento, valeria a pena deduzirmos essa relação até como curiosidade ou mesmo como crescimento matemático.
Hoje eu vou te mostrar ela pronta e vou te mostrar como é que a gente utiliza ela na resolução do movimento uniformemente variado, ok? Mas fica combinado aí para um futuro essa dedução, tá bom? Chega mais então, gente. Bom, se você isolar o tempo na relação de cima e jogar embaixo, 2 horas depois, você chega a essa famosa relação. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. A essa relação nós a chamamos de relação de Torricelli. O que eu queria que você notasse, e para isso basta que você olhe para as relações acima, que essa relação nova de Torricelli, ela tem uma coisa diferente das demais. Ela é uma relação que não tem o tempo. E essa é a dica para saber quando usar Torricelli. Nós vamos usar Torricelli para aqueles problemas em que for questionado alguma coisa para você, mas não for dado o tempo. Se não foi te dado o tempo, o melhor jeitão, mais rápido de fazer, é pela relação de Torricelli. Turma, e essa que é a dica. Você leu um problema, identificou que é um movimento uniformemente variado e percebeu que o tempo não foi dado, você pode, numa boa, resolvê-lo usando a função horária da posição somado com a função velocidade. Mas você pode ser mais objetivo e usar simplesmente a relação de Torricelli. Na dica é a seguinte, não tem tempo, tá sem o tempo, use Torricelli, ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos praticar isso. Vamos ver problemas de move em que o tempo não foi dado e foi questionado alguma coisa para você e nós vamos resolvê-los pela relação de Torricelli. Acompanha só, vem comigo, gente. Turma, exemplo 1. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo, já vale a pena anotar com você que essa é a velocidade inicial do movimento, é acelerada uniformemente, já nos garantiu que é um move, e após percorrer 8 metros, acho que está claro para nós que esse é o espaço percorrido, ela alcança uma velocidade de 6 metros por segundo. Começou com 2, ao percorrer 8 metros, atinge uma velocidade de 6. Nessas condições, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é... Gente, um primeiro problema tranquilo, só para você poder entender como é que você usa a relação. Eu já queria chamar a atenção de você que todos os dados do problema estão no mesmo sistema, o sistema internacional. Posição em metros, tempo em segundos, velocidade em metros por segundo e com isso a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Sem nenhum tipo de correção a ser feita, dá para simplesmente cair na resolução direto, ok? Vem comigo então, gente. Bom, turma, como eu gosto que você sempre tenha uma clareza do que você está fazendo, eu vou tentar representar rapidamente para você o que está acontecendo. Você tem aí uma reta orientada, aquela de sempre, de toda semana, onde as posições nós vamos denotar para você na unidade metro. Estou garantindo para você que para a direita é positivo. E sobre essa reta nós temos uma partícula. Vou desenhar para você aqui essa nossa partícula, um objeto qualquer, cujas dimensões foram desprezadas. Só a título de revisão, lembra, é um ponto material. E inicialmente essa partícula tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Vamos imaginar aqui um valor positivo, só para você lembrar que as posições estão crescendo, você caminha para onde orientou positivamente. E notem que é garantido para a gente que após percorrer aí 8 metros de espaço, essa partícula aqui na frente, ela já possui aí uma velocidade não mais de 2, mas agora a sua velocidade é de 6 metros por segundo. Notem que a velocidade está aumentando. E como a velocidade está aumentando, existe uma força ajudando o movimento. E como uma força gera para nós uma aceleração, eu já posso garantir para você que essa aceleração está ajudando o movimento e, portanto, ela é positiva e ela é o alvo da nossa pergunta.
quanto vale essa aceleração. Bom, gente, notem que como não foi dado tempo para a gente garantir o que é move, o melhor jeitão é sair por Torricelli. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Perceba que o seu V final é 6 ao quadrado, sua velocidade inicial é 2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que nós vamos encontrar, e você vai perceber que vai dar um número positivo, que quer indicar que é uma aceleração que vem de uma força que ajuda o movimento, e o espaço percorrido aqui foi 8 metros. Tranquilo, né, gente? 6 ao quadrado dá 36, 2 ao quadrado vai dar 4 para a gente, 2 vezes 8 vezes A, 16A. Galera, com o que eu tenho aqui, não está difícil matar esse problema. Nós vamos ficar com 36 menos 4 é igual a 16A. Estou lá isolando, né, a aceleração para a gente. 36 menos 4 nos dá aí 32. 32 vai ser igual a 16A. E com isso, a nossa aceleração sai da relação 32 dividido por 16, o que nos garante que ela nos vale 2. E a gente sempre insiste para você nunca esquecer da unidade. No nosso caso, 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, sabe que o nosso canal, muito mais do que querer que você resolva problemas de física, o nosso objetivo maior é que você passe a gostar de física. Para você gostar, você precisa compreender. Quando a gente não entende, não tem como a gente gostar mesmo. Então eu vou pedir para você mais uma coisinha. O problema acabou, dá para ir para o próximo, você tem a resposta já, mas eu vou depositar em você, pedir para você fazer mais um questionamento, mais uma perguntinha para você. Quanto tempo durou esse movimento? Mas nós vamos de cabeça. Pensa comigo, vai. Se estava a 2 metros por segundo e vai chegar a 6, e se acabou de perceber que a cada segundo a velocidade aumenta em 2 metros por segundo, pensa comigo, vai. Ele estava em 2. 1 segundo depois ele vai estar em 4. 1 segundo depois ele vai estar em 6. O que você percebe com isso? Que para a gente sair de 2 e chegar até 6, ele gastou 2 segundos. 2 segundos para percorrer aqueles 8 metros que foram ali indicados pelo problema. Notem, se fosse uma questão aí de múltipla escolha ou com mais alternativas de verdadeiro ou falso, ele podia muito bem abrir isso. Ache a aceleração, mas também ache o tempo. E eu queria de você essa velocidade, essa arguição aí de como trabalhar com os dados do problema. Tá bom? Vamos fazer mais um, gente? Vem comigo. Exemplo 2, galera. Durante uma viagem pelo interior de São Paulo, um motorista de carro desloca-se retilíneamente uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Quando vê uma vaca parada no meio da pista a 100 metros de distância, imediatamente ele aciona os freios, adquirindo uma aceleração, notem que ela é escalar e ela é constante, de 5 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa a se notar no problema é que a unidade da velocidade não bateu com o resto do espaço percorrido e da aceleração. Então eu já vou vir aqui no cantinho e vou lembrar a você que se você pegar essa velocidade e converter de quilômetros por hora para metros por segundo, e é uma relação que se repete muito nas nossas aulas, nós vamos dividir por 3,6, você vai encontrar aí uma velocidade de 20 metros por segundo. Essa era a velocidade que o carro tinha antes de ver a vaca, tá bom? Tô dando um zoom aí, está vendo o nosso carro, a nossa vaquinha doida no meio da pista, e você percebe que a velocidade que esse carro inicialmente possui é dos seus 20 metros por segundo. Vale a pena salientar com você que como inicialmente ele tem uma velocidade constante, a cada segundo ele está percorrendo 20 metros. Daí ele vê a vaquinha, né? E aí, para a gente não matar a mimosa,
levando-se em conta que o espaço que nós temos entre o carro e ela é de 100 metros, a pergunta é, se eu preciso parar antes dela, quanto de espaço eu vou percorrer, quanto de distância eu vou percorrer até que eu freie o carro, até que eu pare o carro, ou seja, até a velocidade final ser zero. Notem, galera, que a pergunta que foi feita para você é a seguinte: qual é a distância que esse carro anda até parar? Se esse carro parar em mais de 100 metros, ele vai atropelar a vaquinha, tchau para ela. Se for menos que 100 metros, a gente consegue salvar a vaquinha dessa história aí, ok? Perceba também que nesse problema, para eu descobrir esse espaço percorrido até parar, não me foi dado o tempo. E como o tempo não me foi questionado, não foi dado, você leu comigo com cuidado ali o problema e percebeu que é um movimento uniformemente variado, o melhor jeitão é Torricelli. No entanto, vale uma ressalva com relação à aceleração. Vamos denotar isso certinho para você. Vem comigo. Então, turma, a nossa busca é por esse espaço aqui, ó. Esse espaço que ele percorre até parar. Mas eu queria chamar a atenção de você que a aceleração ela é de 5 metros por segundo ao quadrado. Se você olhar para o problema, você está percebendo que essa aceleração ela não está ajudando, ela está atrapalhando o movimento. Isso é um indicativo para a gente que essa aceleração não está ajudando esse 20, está atrapalhando. E se está atrapalhando, tem que ser uma aceleração contrária ao movimento. Logo, a nossa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, ela aponta para a esquerda, enquanto o nosso carro em questão aqui se move para a direita. E acho que você entende com isso que se você está me dizendo que para a direita é uma velocidade positiva, que para lá as posições crescem, eu tenho que ter uma aceleração negativa contrária ao movimento. Tudo isso porque eu percebo que a aceleração está atrapalhando o movimento. Bom, turma, para resolver, vamos de Torricelli, acompanha só. A velocidade final do carro é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o espaço percorrido por este carro. Perceba, gente, que se nós queremos parar antes da vaquinha, o V final tem que ser 0. A velocidade inicial vale 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que nós combinamos que vale menos 5, afinal atrapalha o movimento, e nós queremos saber qual é o espaço percorrido até pararmos. Vamos ficar com 0 aqui, 20 ao quadrado, vamos chegar a 400, e aqui nós vamos chegar em menos 10 ΔS, espaço percorrido. Perceba, moçada, que desse jeitão aí, vamos isolar esse menos 10 ΔS, no outro membro vai aparecer assim, 10 ΔS é igual a 400. Logo, o espaço percorrido, a distância que esse carro anda até parar, vai ser igual a 400 dividido por 10, o que nos garante que esse carro vai parar em 40 metros. Gente, importante você entender isso. Voltamos no desenho. Para o carro sair de 20 metros por segundo e parar, ele vai andar 40 metros. Isso aqui mede 40 metros. Como a vaquinha está a 100, concorda que isso aqui ó, é o que sobrou? Claro que não está em escala, né, gente? Mas se tudo é 100 e você andou 40, é porque você vai parar 60 metros antes da vaquinha que agradece. Por isso, nossa resposta é a alternativa C. A gente consegue parar a 60 metros do animal. Turma, e com isso finalizamos mais uma aula do canal Física 10. Na aula de hoje nós acabamos de ver todas as relações que envolvem um movimento uniformemente variado. Semana que vem a gente começa a análise gráfica desse movimento no gráfico posição pelo tempo, velocidade pelo tempo e aceleração pelo tempo. Não perde para dar continuidade aí ao nosso trabalho, ok? Vou pedir para você aí que de repente curtiu a aula, se inscrever no canal e fazer parte dessa onda aí que está crescendo, que é o nosso canal Física 10 aí, ok? Se você já é inscrito, aquele pedido da semana,
Por favor, compartilhe nosso trabalho nas redes sociais. Isso vai nos ajudar muito, 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 muito. Com isso a gente cresce e também pode oferecer mais coisas para você, tá bom? De resto, uma excelente semana e até semana que vem, gente. Tchau, até mais.